entrevista de hoje com o meu amigo Júnior Valduga, corintiano, tá? Maloqueiro e sofredor. Maloqueiro e sofredor. Ele parece até com o baiano, sofrendo com o time dele também. Júnior, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite de participar do nosso canal. E eu gostaria que você começasse falando para nós como que iniciou essa tua história no futsal, que idade você tinha, como é que era naquela época? Então, primeiro, agradecer, Valdir, pelo convite, né? Fico muito contente de estar participando, porque eu sei o quanto você ama o esporte, ama São Miguel do Iguaçu, e é um cara que sempre está buscando fazer o bem para a nossa modalidade. Então, desde já também, te dar os parabéns por isso e dizer que estou apoiando o máximo possível que a sua ideia se perpetue e que, com certeza, você ganhe cada vez mais espaço aí e que o futsal agradece. Eu comecei a minha trajetória no futsal, eu tinha 5 anos de idade, né? Venho de uma família de esportistas, então sempre foi incentivado o esporte à nossa família, principalmente lá na parte da minha mãe, que foi atleta, lá jogou muitos anos voleibol. Então a gente tem isso no DNA. 5 anos meu pai levou na escolinha do Juvenal. Grande Juvenal. Fera, um cara que eu tenho muito, muito respeito, porque esse cara é o cara que fez o trabalho que poucas vezes ou poucas pessoas valorizam, né, ou lembram. Mas pode ter certeza que se eu não tivesse tido aquele estímulo no começo lá, e aquele cara tão dedicado, com um coração tão bom, eu não tinha se inserido aí ao esporte. Depois, posteriormente, com 7 anos, começou a escolinha da Cavalco Verona. Aí já uma coisa muito bem estruturada, bacana, vindo junto com já o time de cima ali, linkado. Isso o nosso treinador Ritali deu um norte coletivo para a gente entender já desde pequeno como é que era jogar em equipe, como é que era a questão de respeito, por mais que ele coletivo, era, né? Aquele cara xinga, intempestivo e tal, mas era um cara que sempre organizou isso. Então, desde pequeno, a gente aprendeu a jogar de forma coletiva e fazer o futsal de verdade. Então, ali foi minha iniciação mesmo na parte mais de competição. Os primeiros campeonatos que eu joguei mesmo, o Ritali que me levou, jogava para os times de Foz, lá Meson, Flamenguinho, Floresta. E aí, aos poucos, o São Miguel aqui, a Cavalco Verona, foi incorporando mesmo, ganhando corpo, e aí a gente foi seguindo essa trajetória. Como é que foi chegar nas categorias de bases da Cavalco Verona, que eu me lembro dessa parte sua, ali naquela época, você, Maico e companhia, né, diversos jogadores aqui. Como é que foi a tua chegada ali, a tua adaptação no meio, já participando já, né, de competições? Valdir, aqui eu até mostrei que me arrepia, porque assim, eu até brinquei nos bastidores contigo aqui, que eu não sei se existe alguém que ama tanto essa equipe, essa cidade igual eu. Pode ter, mas eu sei o sentimento que eu tenho aqui. E, cara, quando eu ia pequenininho no ginásio, ou então ia pequenininho frequentar a casa do atleta lá, né? Que era muito legal, que o baiano tirava sarro, a gente brincava, tal, eu, meu irmão, o Maico ali, sendo mais novos ali. Eu sentia que aquele era o meu mundo. E eu ia no ginásio torcer, cara, aquilo mexia comigo. Eu lembro das finais, em 98 mesmo, meu pai levou eu e meu irmão, a gente foi a pé até o ginásio, porque não tinha como deixar o carro, não tinha nada. Não tinha local para isso. A gente ia de tarde já fazer o esquenta com a torcida, aquecer e tal. Então isso mexeu muito comigo. E quando eu comecei ali no juvenil, ali já fazer alguns treinos com adulto, com essa galera aí, o Marco e outros amigos mais jovens, cara, na realidade eu estava realizando um sonho. E só que esse sonho não foi fácil de chegar aí, porque a gente tinha que deixar muita coisa de lado, né? Essa parte de jovem aí, você vê os amigos toda hora, vamos para lá, vamos brincar, vamos não sei o quê. Isso aí não existia muito conosco, por quê? Porque a gente tinha um compromisso. Tinha uma prioridade. E uma prioridade. Então, vamos na festinha? Não dá para ir na festinha porque eu tenho campeonato não sei onde. Vamos sair no shopping, não sei o quê. Não dá. Vamos andar de kart? Não dá, eu tenho jogo.
Então, assim, só que me fazia bem. Foi uma escolha que eu sempre quis na minha vida. Tanto é que até hoje a gente está envolvido nisso. Só uma colocação que eu queria pôr. Como é que era a história de jogar ali na garagem, que eu fiquei sabendo? Não vou contar que foi o Michael que falou. Rapaz, ali o bicho pegava, hein? Ali vou te falar, ali valeu ouro essa experiência. Na realidade é assim, ó, a garagem de casa ali tinha um espaço legal, né? Uhum. Então a gente desenvolveu um golzinho de cano lá e tal. E aí o Michael era o goleiro, né? Aí eu, meu irmão, o Juninho Martinello, né? O doutor Vanderlei Martinello Júnior, e mais alguns outros amigos, o Anderson Guelli, filho do meu saudoso padrinho Rock, né? Que esse é no meu coração também, meu padrinho fera. Nós ali, cara, jogando bola no corredor, aquela intensidade. E aí eu e meu irmão, a gente brigava pra caramba um com o outro. Aí eles entravam no meio e era uma loucura. Mas isso, com certeza, dava embasamento, que era pé no chão, bola, nem sempre era bola, às vezes era bola de meia, às vezes é o que tinha. Em resumo, isso foi uma parte muito boa da nossa infância e que é uma história legal também. Eu resolvi lembrar disso porque na entrevista que eu fiz com o Michael, ele lembra disso, ele fala de vocês e fala da amizade, do tempo que vocês ali sempre convivendo junto, né? Você, Ricardo, o Júnior e tudo mais. Mas antes da gente continuar na tua trajetória, só responde uma coisa. Tem um negócio interessante na família desse cidadão, né? Uma das primeiras pessoas que eu fiz amizade quando eu cheguei aqui há quase 40 anos foi com o pai dele, né? E até esses dias atrás a gente comentou, e eu tenho publicado no canal uma entrevista do pessoal sobre os 25 anos do título do tricampeonato, aonde o pai dele deu uma entrevista. E eu me recordo bem da luta dele, inclusive quando ele se colocou à disposição, sendo secretário da prefeitura na época, e foi para a prainha para poder estar lá todos os dias para ajudar e coordenar na montagem da pista de motocross, quando Eduardo Sasaki esteve em São Miguel do Iguaçu. Então, quer dizer, é uma lembrança, Júnior, que vocês, além de estarem inseridos no esporte, o teu pai também fazia questão de participar, né? Exatamente. Essa época eu me lembro muito bem, porque eu estava de férias à escola, então eu acompanhava o meu pai. E até agradecendo mais uma vez, né, você me trouxe uma lembrança que era uma foto dele lá, Sim. que eu não tinha. Esse dia, eu lembro como se fosse hoje. Não é igual hoje que tem uma equipe toda completa, né? Que você chega lá, o secretário coordena ali. Ele estava mãos à obra mesmo, trabalhando ali. Colocava a regata branca dele e embora. Dele junto. Mas isso que é legal, porque ele tinha um intuito maior, que era fazer o bem para São Miguel e trazer esse esporte para cá. E aquela vez ele foi pioneiro, né? Foi a primeira vez que veio para cá. Um grande evento que aconteceu, prainha lotada todos os dias. Foi uma coisa fora de série. Ficou marcado. E o mais legal disso é que ele, na época, numa dessas que ele fez, o Paulinho Stedley, que é um piloto Sim. que tem história, até depois se acidentou, tudo, um cara sensacional. A gente fez amizade, o cara dormiu na nossa casa, tudo. Então, assim, você vê o quanto o esporte estava envolvido, estava inserido, e o quanto ele sempre fez com que a gente tivesse dentro disso, mas sempre valorizasse essa questão das amizades e do respeito. Muito bem. Agora vamos àquela história que você queria jogar e os caras não te colocaram para jogar e você não sabia o que era. Conta para o pessoal aí como foi essa transição, como é que chegou em você essa transição? E você chateado, claro. Pô, queria jogar, fominha, moleque. Então, Valdir, eu sempre fui muito temperamental, né? Conforme for passando, estou melhorando isso ainda, estou trabalhando isso, não é fácil. Mas assim, na época eu jogava muito mais. E a gente estava na época nas finais do Paranaense Sub-20, né? Eu ainda com 16 anos, mas jogava ali no Sub-20. E eu jogava efetivamente. Só que nessa partida, começou a partida e nada, e tava aqui mexendo
e o treinador nem me olhava, e aí eu comecei a ficar incomodado. Ansiedade batendo, o cara ansioso pra caramba, chutando o vento aqui, e aí o treinador ameaçava olhar e dava o pique aqui, nada. Aí eu pensei, estão de sacanagem comigo. Aí eu comecei a ficar bravo, e falar com um, falar com outro, o que será que eu fiz? Pô, não sei o que, o cara tá de sacanagem. Aí eu já comecei a já acomodar aqui fora, falando com o cara da diretoria, não sei o quê. Aí falei, porra, cara. Aí eu vi que o Tedão falou não sei o quê com o pessoal da nossa comissão ali do juvenil. Eu falei, será que os caras estão falando que não é para me colocar e não sei o quê? E a cabeça... Mil coisas na cabeça. Eu falei, não pode ser, cara. Não, nós temos que ganhar o jogo. E eu via que eu estava bem na época e tal. Voando, entre aspas, né? Resumo. Acabou o jogo, então. Eu fui saber que, na realidade, eu não podia ter 1 minuto de quadra em quadra, porque eu ia fazer a minha estreia na equipe adulta, que era posterior ao jogo do Sub-20. E se caso eu tivesse entrado na partida, eu não podia estar no banco no time adulto. E aí, de um estresse, de uma das maiores tristezas, eu passei para a maior alegria. Tudo ao mesmo tempo ali, na sequência. Muito rápido. E o Benatti olhando com aquela cara de... olhando, e daí quando o Tedão falou, pô, cara, você vai fardar no adulto ali e tal, meu amigo, eu não sabia. A minha vontade era sair correndo, abraçar todo mundo, gritar, porque só quem é filho da terra, quem ama de verdade isso aí, sabe o quanto é difícil na trajetória tu chegar até ali. Uhum. Ainda mais uma equipe tão grande, que sempre foi o São Miguel, que às vezes a gente fala hoje, essa galera não tem dimensão do que é isso. Não. O nível de atletas que se tinha aqui. Então, assim, só de você estar participando já era muita coisa. Além disso, né, graças a Deus eu pude ir para o jogo. Ali teve uma situação que o Benatti, igual você falou, ele era um cara que tinha muita inteligência, então ele, nos treinos nossos da base ali, vira e mexe, ele ia lá, falava, bom, cara, só faz isso, muda aqui, faz isso. Os toques que ele me dava, eu ia tentando aprender. O básico, né? O básico. Então, foi quando ele me deu a oportunidade nesse jogo, então eu estreiei, graças a Deus, pude estrear bem, né? A equipe foi bem, eu fiz 2 gols ainda, e isso ficou marcado na minha história, porque eu acho que, primeiro, você está participando, e segundo, você conseguir se destacar numa equipe tão grande, com tão bons profissionais, e ainda com tua família junto ali, isso não tem preço que pague. Eu ia falar, né? E o orgulho do pai, da mãe, do irmão, da irmã, né? Que tava todo mundo ali torcendo. Cara, embarga aqui, porque até hoje eu não tenho como esquecer disso, porque o ginásio ainda era no ginazinho, né? Então fazia às vezes alguns jogos ali, ginásio lotado, e você vê que realmente as pessoas que te amam estão ali felizes, porque o melhor não é só você estar feliz, mas você vê que as pessoas que você ama estão felizes, isso não tem preço que pague realmente. E ver o teu sonho realizado, realmente, você está fazendo parte disso, é um acontecimento que poucos, eu acho que tem essa oportunidade, né? Pois é, eu toquei no assunto da garagem também antes por causa disso, porque você e o Maico têm uma história. E vocês dois, nessa trajetória da Associação Atlética Cavalca Verona, categorias de base, depois no profissional, depois vocês dois também foram para a Itália, né? Tem uma história por trás disso, do início. Então, quer dizer, quando eu falo da garagem, é o início de uma coisa, de uma brincadeira de vocês que se tornou realidade. Que você depois venha a ser um profissional de educação física, depois você vai estudar e tudo. Então, quer dizer, tudo ao seu tempo aconteceu na tua vida. Você chegar no profissional, você ir para a Itália depois você volta, você vai estudar e tudo mais. Fala disso para nós. Cara, isso é muito... Na realidade, agora, a gente tem a amizade que tem e o carinho e tal, né? Eu e o Maico ali e tudo, mas eu nunca tinha parado para pensar nessa relação toda que você citou, e realmente... É uma linha, né? O Maico, além de um amigo, ele também é uma inspiração, porque como ele é 2 anos mais velho que eu sempre tive meio que na bota deles, eu sempre estava ali incomodando, eles também me carregaram muito. Quando eu comecei a jogar nas equipes de cima, na categoria deles, graças a ele e ao meu irmão na época, que eu não sofria tanto, sabe? Porque daí eles,
esse aqui não precisa, deixa que eu cuide e tal. Porque tu sabe que na época o negócio era lasteira. Eu sei. Lava prato e não sei o que, faz isso. Eles me protegiam. Mas também eu acho que porque também eu dava conta do recado e também tentava fazer a minha Fazia parte. a tua parte. Mas, cara, realmente é uma trajetória muito legal. Ter vivenciado tudo isso, passar pelas dificuldades que a gente passou também, porque o Maico pegou uma fase um pouco melhor, né? Ele conseguiu ficar um tempo a mais no São Miguel na parte boa. Sim. Eu tive pouco na parte boa, eu tive muito na parte ruim, né? Na parte de que o time parou aquela vez, aí a gente teve que jogar bronze, subir começar tudo de novo, prata, subir tudo, e aí o time sem condição financeira, a gente batalhando, a gente tinha proposta de outros times de fora melhor, mas a gente ficava porque a gente gostava. E ao mesmo tempo, claro, igual você falou, também estudar, né? Sempre seguir o caminho certo aí. Mas eu falo que se não fosse o São Miguel, os títulos do São Miguel, a gente viver aquilo na infância, eu não teria me tornado o profissional que eu sou hoje. Talvez eu não seria professor de educação física, não teria essa trajetória no esporte que eu tenho. Talvez eu empreendendo na própria cidade. Exatamente. E isso é uma coisa que é bom você citar, que vem também de casa. Quando a gente pensou em empreender na cidade, a gente tinha oportunidade de empreender em outros lugares. E o meu pai foi um cara que sempre falou, cara, você ama a tua cidade, você quer o bem para a tua cidade, invista na sua cidade. Você, fazendo isso, vai fazer com que as outras pessoas também, ao seu redor, pensem. E a nossa cidade vai desenvolvendo. E cada vez mais eu vejo que é isso. Porque se você imprime amor no que você faz, automaticamente você vai colhendo bons frutos, né? Pois é, e ele tinha toda a razão, né? E seguindo nessa sequência aí, Itália, equipe adulta, tudo isso que a gente fala de títulos e situações que a gente vivenciou, é outra coisa que também que eu falo, que eu tive muitas oportunidades, graças a Deus eu criei elas, mas também algumas eu desperdicei. Isso é importante falar, porque às vezes claro. Um jovem está assistindo alguma coisa, que a gente não é perfeito, a gente tem altos e baixos, e mesmo que você possa ter toda a qualidade do mundo ou não, o que a gente precisa sim é ter sempre caráter, respeito, honestidade, mas estudar, cara. Porque eu sempre me mantive estudando, e quando eu tive vários problemas nesse sentido, de não estar me encaixando ou não estar entendendo o que eu queria para minha vida, eu tive a calma, a clareza de falar, cara, vou deixar meu ego de lado, eu vou parar de jogar jovem, cedo, e eu vou seguir na profissão. E eu vou tentar fazer algo para São Miguel de fora. E é o que eu tento fazer hoje. Pois esse segmento, você é o terceiro atleta com quem eu estou gravando, né? E agradeço mais uma vez, que tem esse segmento de empreender em São Miguel do Iguaçu, né? Nós temos lá o Maico, que seguiu a empresa da família, aí vem o Michel, lá do Rio de Janeiro, em 2010, junto com o Malafaia, para São Miguel, e nessa acabou conhecendo a Fran, ficou, e daqui a pouco começaram também a resolver empreender em São Miguel. Né, na entrevista que eu fiz com ele, ele comenta sobre isso também, a respeito de estar aqui, de ter se apaixonado pela cidade e tudo mais. E agora você, que já vem de uma família, que já tem empresa na cidade, que já tem um empreendimento há muitos anos, né? Teu pai, tua mãe, naquela luta diária ali, todo dia, vocês três também na luta de vocês, cada um no seu segmento, né? E mostra isso que você está falando agora. Além de amar o futsal, de amar o esporte, você também seguiu por essa linha de continuar nessa mesma batida, ou seja, o professor de educação física empreendeu também na cidade. A nossa cidade é uma cidade que tem um poder não só aquisitivo, mas também de abraçar as pessoas, né? Nesse caso, igual você citou do Michel, ele é um dos tantos casos, né, que a gente teve. O cara provou a água e ficou. E assim, isso é bom para a cidade, porque pessoas vêm com ideias novas e trazem coisas boas também para a cidade e fazem isso respingar positivamente, né? No nosso caso, eu sempre trabalhei na área de educação física aqui em São Miguel, né? E a minha esposa trabalhava também como dentista em outros locais aqui.
E chegou uma hora que a gente decidiu que a gente precisava dar um passo a mais. Então, não foi fácil, lógico. A gente teve que ter muita coragem, porque às vezes é mais fácil você ficar no comodismo. Eu, teoricamente, estava bem encaminhado no que eu estava fazendo, ela também, mas a gente achava que a gente tinha que entregar um pouco mais para a cidade, para a população. E a gente sabe que a gente tem essa responsabilidade. Então, foi que a gente teve a ideia de fazer a Qualitar Clínica Odontológica e também a Vibe CT, né, o Centro de Treinamento de Reabilitação e Personalizado ali. A gente tem uma empresa que é conjunta, né? Então, aqui onde a gente está falando mesmo é a clínica, né? Numa sala que tem atendimentos aqui também. Eu nem... às vezes até falo contigo em off que eu sou péssimo para fazer meu marketing e tudo, mas eu acho que o que mais vale é o que eu falei antes, é o caráter, é você fazer o que você ama de verdade. Eu acho que quando você entrega uma verdade, isso com certeza te traz o bem. As pessoas vão falar bem, vão querer estar nesse ambiente, e isso para mim é o que vale. Eu faço por amor o que eu faço. Eu sou apaixonado pela minha profissão e fazer o bem pelas pessoas. É o que me motiva. Eu acordo todo dia 4:30 da manhã e não é de bobeira. É porque eu sei que eu tenho uma responsabilidade maior, que é tentar fazer com que outras pessoas sintam essa energia que eu tenho e sintam-se melhores. Vamos à transição. Houve uma transição nessa história toda aí. De jogador profissional, professor de educação física, veio o casamento, veio a paternidade. Mas eu quero saber de você de uma coisa. A transição de sair lá das 4 linhas, profissionalmente falando, claro que até hoje está jogando. Eu não sei até onde você, Michel e Mike vai jogar, porque com todos que falam, todos falam a mesma coisa, nós vamos bater uma bolinha, né? E continua lá. Agora tem mais novidade vindo por aí que a gente não vai falar hoje, deixa quando que vem, deixa quando chegar a próxima. Tá bom. Mas assim, como é que foi essa transição? Deixar de jogar profissionalmente e vir do lado da linha ali e virar preparador físico? Foi muito difícil, cara. Não foi fácil. Na época, o professor Presa, ele era o preparador físico do São Miguel, né? Sim. E ele ascendeu para treinador. E nessa transição dele para treinador, não tinha na cidade, tinham profissionais de educação física, mas alguém que fosse envolvido com o futsal. Ele queria colocar alguém que fosse nesse sentido. E eu lembro que na época eu era capitão da equipe dele e tudo, então a gente tinha uma certa liberdade, né? É um cara do bem. E ele conversou comigo, falou, cara, você está no último ano de faculdade e tal, o que você pensa? Você tem vontade de continuar? Porque estava difícil naquela época, financeiramente, o investimento aqui estava muito baixo, tinha pouco incentivo. E aí ele falou, olha, talvez pode ser uma oportunidade para você. Falou, eu perco um atleta, mas eu ganho uma pessoa de confiança aqui. Aí eu falei, cara, preciso pensar, nunca pensei que fosse tão rápido isso. E aí ele falou, isso era uma sexta, ele falou, tá bom, então você pensa. Só que, tipo, ele não me deu muito tempo. E eu conversei com a família e tal, um apoiava, o outro não, mas tá louco, aquela coisa. Minha mãe, torcedora, não, meu filho, você é muito novo, você tem que insistir e tal, não sei o que, aquela coisa, né? A mãe é mãe, né? Sim, sim. E aí... Ainda mais ela que... fervorosa, como sempre, gritando o nome do filho, meu Deus, xingando quem batia no filho, dentro do ginásio. Exatamente, bandido, não sei o quê. O meu irmão mesmo também, que era um... Cara, meu irmão mas é palmeirense, né? É difícil falar. Mas é palmeirense, né? Mas embarga aqui porque, assim, o meu irmão sempre foi o cara, a tua sombra. O meu fã, cara. Ele sempre. O cara me acompanhava, assim... O Rica é diferenciado. Você sabe que é legal de contar essa história? Quando eu cheguei na Itália aquela vez, aí, moleque, 18 anos, sem família, sem nada, sozinho do lado, aí eu, tipo assim, começava a tirar as coisas da minha mala, daqui a pouco um recadinho dele. Nada de tocar a bola pros caras, velho. Chuta pro gol, teu negócio é fazer gol, não sei o quê. Aí, tá. Aí daqui a pouco ia usar uma outra coisa, dentro do recadinho. Não esquece que eu te falei, velho. Chuta pro gol, nada de tocar pro lado.
Então, assim, isso você vê o quanto O cuidado dele, né? importante, claro, ele como irmão mais velho, incentivador, você ter pessoas que gostam de você e acreditam, porque você está lá do outro lado lá no mundo, sozinho. Não é igual hoje, que tem internet fácil, tem as coisas. Não, é tudo muito difícil era na época. Então, assim, era importante essa base que eu tinha dele, sabe? Então, essa questão dessas trocas, de ter que chegar e mostrar para eles que talvez seria importante para mim dar esse passo para fora da quadra, mas que no futuro ia me ajudar, foi difícil, mas eu tive que ter essa decisão. E eu nunca me esqueço que meu pai falou: isso só você vai ter que decidir, não é a gente. E eu optei por isso. Então, 2008 foi o ano que eu tive a minha primeira experiência como preparador físico. Nem formado eu estava ainda era o último ano de faculdade. O Presa, cara, foi realmente um paizão aí. É um paizão que eu tenho no esporte. O cara me incentivou pra caramba, me ajudou. Foi difícil. Os primeiros jogos, Valdir, cara, eu chutava o vento, assim, eu ficava no banco ali doido, chutando vento. Aí expulso toda hora, brigando com todo mundo toda hora. Isso até hoje ainda eu sou assim meio temperamental, mas graças a Deus esse último ano aí eu só fui expulso uma vez. Conseguiu Bati recorde. Bateu recorde. Tô melhorando, mas bem isso, é muito difícil fazer essa transição. Até hoje, assim, eu vivo tudo. A mesma adrenalina que eu sentia antes do jogo, a ansiedade, as coisas, é a mesma que eu sinto. Não tem diferença nenhuma, parece que eu vou entrar para jogar. Eu não sei se é pelo amor ao esporte em si, pelo São Miguel em si, mas eu sei que isso mexe comigo. Júnior, hoje, preparador físico, a sua empresa aqui do lado, a academia aqui do lado, né, o CT aqui do lado, e outra coisa que eu queria perguntar para você. Quando você entra em quadra hoje para disputar os campeonatos regionais, né, na equipe que eu sei que você joga, que a gente tanto já debateu, já conversou sobre isso, teve até fotos que eu ainda não achei aquela foto de volta, mas se tu tiver eu quero. Eu queria saber de você, qual é o teu sentimento ao entrar na quadra para jogar hoje, na idade que você está? Você não é velho, você é um jovem ainda, mas como é que você se sente ali jogando, né, junto com aquele pessoal, junto com aquela adrenalina que você recebe de novo ao entrar na quadra para jogar? Isso aí daí eu já devo ao Alaércio Farias, que esse é um irmão que a vida me deu. Eu fiquei muitos anos sem jogar, acho que, sei lá, mais de 10, sem brincar, assim. E aí, quando a gente começou, parceria eu e ele, de trabalhar em conjunto ali, fisioterapia, educação física, ele começou a me cobrar: você precisa jogar, você precisa jogar, você precisa jogar. E nessa, eu falei: vou ver como é que é. E aí eu provei de novo e aí eu gostei. Vi que também, por mais que estava mais velho, ainda dava para dar uma incomodada ali, uma brincadinha. Fui pegando gosto. E nisso também o time do Resenha, né, que é o time que o Alaércio tem, deu uma encorpada e aí foi fortalecendo e a gente foi brigando aí. Claro que a gente chega, mas nunca ganha, infelizmente, porque, porra, o Raimundo e o Maico não dá, mano. O Maico pega tudo, velho. O Maico nem pra deixar o amigo fazer os golzinhos não deixa. Ele não colabora. Aí, infelizmente, chega ali, bate na trave, mas não tem como. E mérito deles, lógico, né? Mérito do João, do time da Raimundo ali, que realmente eles trabalham bastante para isso. É uma equipe semi-profissional, eu falo, porque eles treinam bastante também e merecem. Mas cara, é muito bom, é muito bom. Eu extravaso ali mesmo. Eu até, toda vez eu falo, chego na resenha ali, acabou o campeonato, eu falo: rapaziada, agora foi meu último, tá? Agradeço, foi tudo legal, tá? Eu vou jogar só no veterano e olha lá, não sei, pra mim já deu, joelho dói, tem muita coisa. E aí acaba que o Alaércio me convence, eu jogo mais um e assim vai. Resumo da história, estamos jogando ainda aqui no Municipal do Suíço ali, 4 joguinhos, 4 vitórias. Olha, se Deus quiser, nesse aí pelo menos nós vamos chegar de novo. Agora, se vai conquistar o título, rapaz, aí já não sei. É outro departamento. É outro departamento. Mas que bom.
Eu só te agradeço demais como vocês sempre me trataram, né? Essa parte do teu pai, da tua mãe, tua irmã, Ricardo, você, né? Teve aquela parte lá atrás, porra, os caras estavam te malhando e tal, estavam comentando e falando que você estava mal, tal. Conta isso aí para nós encerrar. Pode contar. É bom para o pessoal saber que não é só glamour. Não é só glamour. A gente estava nas finais do Infanto Juvenil aquela vez, né? Nosso time forte, eu capitão da equipe, jogando bem e tal, era artilheiro ali. E o que acontecia? Eu estava com uma lesão muito grave no ciático, batalhando muito, massagem e várias injeções por semana. Tomava às vezes 3 injeções por semana para poder jogar, era bem difícil. Sorte que, claro, na época o São Miguel tinha uma estrutura boa, então profissionais, o Cristiano, o fisioterapeuta, o William, que era um massagista, um cara espetacular. Os caras tentavam me colocar na quadra, mesmo que eu não estava em condição. E essa história veio a calhar porque foi assim. A gente estava na semifinal contra Maringá, era um time muito forte, né? E a gente jogando bem, eu já tinha feito 2 gols no jogo ali. E eu lembro que eu faço uma jogada, driblo 1, driblo 2, driblo o goleiro, e a hora que eu vou fazer o gol, a perna trava, porque o ciático ele era assim, no meu caso, às vezes eu travava e eu não conseguia fazer. No meio do jogo travou. E era só botar a bola para dentro do gol e eu não conseguia fazer o movimento e cair. E nisso daí, Valdir, os caras da rádio, mas o Valduga tá mal, não sei o que e tal. E aí as pessoas, lógico, as pessoas maldosas, e as pessoas que querem o teu bem, elas conversam numa boa, elas entendem. As maldosas, elas vêm, os caras estão te malhando, estão trairando, não sei o quê. E como eu te falei nos bastidores, meu pai, sabiamente, na época, falou, cara, você tem que saber lidar com isso e leva sempre a teu favor. As pessoas nem sempre fazem por maldade, eles estão fazendo o trabalho deles. Eles não sabem o que você está passando. Então hoje, depois de todos esses anos, graças a Deus a gente foi campeão aquela vez, tudo deu tudo certo, mas eu tinha essa lesão, era um negócio complicado, e também não tinha por que ficar falando, eu jogo machucado, o que eu estou sofrendo, porque não tem que se vitimizar. Atleta é isso, cara, o atleta joga com dor sempre, e tem os atletas que conseguem se sobressair mesmo com tudo isso. Então é uma história legal, tem tantas, né? Mas assim, agradeço demais também estar participando, eu agradeço a tua amizade, o teu comprometimento, e sabe que aqui você tem um amigo que torce muito por você e tenho certeza que você vai cada vez mais triunfar e trazer coisas boas para o nosso futsal. Obrigado, Júnior. Agradeço de que dá gratidão mesmo, meu amigo. Obrigado mesmo, tá bom?